Aqui em Lisboa está Nexos Faria, que é jurista, a quem também agradecemos pela presença. Bem, vamos então começar por aqui, porque quem não é deputado, que é o Nexos Faria, e de fora para dentro, qual é a leitura que se faz deste novo Parlamento? Quais são os seus principais desafios? Em primeiro lugar, cumprimento o Vítor, cumprimento os telespectadores de Tem a Palavra e cumprimento a parte técnica também. Olha, para nós falarmos da Assembleia Nacional Popular da Guiné, há duas compreensões prévias que têm que ocorrer. A primeira compreensão, nós temos que perceber a Assembleia propriamente em si objeto. O que é a Assembleia? A Assembleia não é nada mais ou menos do que uma projeção da vontade humana. Do ponto de vista jurídico, é assim, mais ou menos, que nós entendemos a Assembleia. Do ponto de vista político, a Assembleia, podemos considerar a Assembleia como uma projeção da vontade popular. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que a Assembleia é reflexo daquilo que nós somos, daquilo que é um povo. E é reflexo daquilo que são os deputados que constituem a Assembleia da República. A nossa Assembleia, a próxima Assembleia, será reflexo dos seus deputados. E isso é importante. Por que é importante? Vamos fazer uma retrospectiva. Nas duas últimas legislativas... A nona e a 10ª? Exato. Tentei quantificar os trabalhos da Assembleia. Eu devo dizer, no mínimo, que é cômico, para não dizer trágico. Do ponto de vista da sua função legiferante, de legislação, a Assembleia quase que produziu nada. A Assembleia da República. Isto é triste. E isso não tem que acontecer. Por quê? Porque, pela situação que se vive no país, a Assembleia não pode ter esse papel. O papel de não fazer, ou seja, ser uma Assembleia completamente inócua, inoperante e improducente. E isso tem... Tanto é que ela foi dissolvida pelo Presidente da República, muitos problemas... Mas o país esteve sem uma Assembleia durante todo esse tempo, até as 7ª eleições legislativas. A dissolução da Assembleia não é a ausência da Assembleia. Esse é um outro problema também que se falhou na análise aí que se tem feito durante esse tempo. Uma Assembleia dissolvida não é uma Assembleia inexistente, apenas perdeu a legitimidade. Mas mesmo assim ainda continua a ter poderes até de fazer fiscalização política ao governo e muitos controlos aos outros órgãos de soberania. E a Assembleia tem faltado responsabilidade nesse aspecto. E por que é que eu digo isto? Isto é importante porquê? Porque uma Assembleia, para estar à altura da sua dimensão, tem que ter capacidade de compreender qual é a sua função social. E a função da Assembleia, ao menos na Guiné, ou no nosso país, é exatamente decidir as evoluções sociais que têm que acontecer na Guiné-Bissau. Exatamente através de legislações, fazer as leis e controlar o governo o país. E agora a pergunta de início, quais são as suas perspectivas, qual é a sua visão relativamente aos desafios desta nova Assembleia que o país tem? Eu diria que são 3 desafios que têm que ocorrer. Primeiro, desde já tem que ser revisão constitucional. E a Assembleia tem que clarificar o nosso sistema político. Há essa dúvida e isso tem criado vários problemas ao longo do nosso processo de consolidação do Estado de Direito Democrático, exatamente por causa da separação de poderes entre os órgãos de soberania, nomeadamente órgãos políticos, Presidente da República e Assembleia e o Governo. Tem que haver essa clarificação do ponto de vista constitucional. Portanto, este é para si o primeiro grande desafio. Exato. O segundo é, nessa mesma revisão, tem que se criar o Tribunal Constitucional especializado para fazer controle da Constituição e da legalidade. E mais do que isso, também tem que ocorrer descentralização administrativa, territorial e funcional. Isso tem que ocorrer. E repara, já estão a discutir isso em Angola. E isso na Guiné nem sequer é uma discussão. Vamos falar sobre isso, até porque nós sabemos que pouco antes de todo este problema que foi havendo, sobretudo no ano de 2022, houve um problema com relação às propostas da Constituição. Havia uma proposta que foi apresentada pelo Presidente da República e havia outra proposta que era da Assembleia Nacional e que gerou depois um problema que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Está então o nosso representante do PAIGC também disponível para falar. Muito bom dia. Eu lhe pergunto como é que estão as condições preparadas para... qual é o ambiente que se vive hoje relativamente às condições para